Olá, mulheres queridas! Hoje nós vamos dar início à leitura do livro Uma Mulher Controlada pelo Espírito. Espero que você receba encorajamento de Deus através dessa leitura e que você possa aprender como ser controlada pelo Espírito Santo em diversas áreas, ou melhor, em todas as áreas da sua vida. Então vamos lá? Nós vamos começar com o título A Dimensão que Faltava. Há 13 anos eu descobri o que realmente estava faltando em minha vida, diz Beverly. Antes daquele dia, eu fora uma pessoa receosa, introvertida, e a imagem que eu fazia de mim mesma não era nada boa. Quando jovem dona de casa, estava constantemente temerosa de não saber corresponder à expectativa dos nossos amigos. Por causa disso, tinha muita dificuldade em receber amigos em minha casa, falar em grupos familiares, recusava a maioria dos convites que recebia para falar a grupos femininos, pois sentia-me incapaz e duvidava de que tivesse alguma coisa para dizer. Afinal de contas, quem quer ouvir uma mulher jovem, cuja única realização na vida foi ter 4 filhos? No início do nosso ministério, uma senhora indagou-me, sem maldade: Senhora Lai, a esposa do nosso pastor anterior era escritora. A senhora o que faz? Foi uma pergunta muito difícil para uma tímida mulher de 27 anos. Então eu comecei a pensar: o que foi que eu fiz? Ah, bem, eu era uma boa mãe, cuidava da casa razoavelmente, cuidava do meu marido me adorava, mas o que eu poderia fazer que fosse de valor eterno na vida de outras pessoas? E a resposta voltou para mim como um eco. Falta muito pouco, falta algumas coisas em minha vida, algo que poderia dar-me a confiança e a certeza de que eu podia fazer todas as coisas naquele que ia me fortalecer. Quando assisti a uma conferência em Forest Home, na Califórnia, ouvi falar pela primeira vez sobre a vida cheia do Espírito Santo e sobre o efeito que tal experiência poderia ter em meu futuro. Era a dimensão que faltava em minha vida. O temor que tinha em mim não era de Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Era disso que eu precisava de poder, de amor, de moderação, para iniciar minha caminhada com toda a confiança e permitir que Deus fizesse o que Ele quisesse na minha vida. Eu só poderia conseguir tudo isso através da plenitude do Espírito Santo. Eu via compreender como eu estava errada em não aceitar-me como Deus me criara. Eu era uma obra criada por suas mãos. Então, por ocasião desta conferência, eu simplesmente pedi a Deus que me enchesse com seu Espírito Santo e operasse em mim o impossível, através desse novo poder interior. Não houve qualquer manifestação ou sinal exterior, houve apenas uma paz maravilhosa e uma calma que tomou conta do meu coração e uma nova certeza de que Deus iria realizar algo muito grande em minha vida, algo muito melhor do que eu poderia realizar. Foi uma experiência de que apenas Deus e eu ficamos sabendo. Eu possuía um novo poder interior para realizar o impossível para Deus. A dimensão que faltava agora foi encontrada. E nesses 13 anos decorridos desde então, tenho visto Deus operar inúmeros milagres. Quando olho para trás e contemplo estes anos todos e vejo as maravilhas transformações que têm ocorrido em minha vida, compreendo que tudo isso foi possível somente quando o Espírito Santo tomou completo controle de cada partícula do meu ser. O temperamento explica nosso comportamento, mas não deve servir de desculpa para ele. Sendo parte da nossa natureza humana, ele deve ser controlado por nosso espírito. É verdade que os temperamentos básicos não se modificam. Entretanto, seus pontos negativos podem ser disciplinados, reorientados e até corrigidos com o auxílio do Espírito Santo. Teremos que determinar quais são os aspectos do nosso temperamento que interferem com o nosso desenvolvimento espiritual e depois iniciar uma renovação do espírito para superar estas fraquezas. A ideia de reconhecer os pontos positivos e negativos de cada temperamento ajuda-nos a compreender a nós mesmos e aos outros de forma bem melhor. Quando entendemos que pelo Espírito Santo nossas fraquezas podem ser modificadas, passamos a nos revestir das características do temperamento controlado pelo Espírito Santo. Nosso temperamento é parte permanente da nossa personalidade e ele ficará conosco do começo ao fim. Ele poderá modificar-se um pouco durante certos períodos de nossa vida, à medida que amadurecemos, passando da infância à juventude e daí para a vida adulta. Desfrute das riquezas dos pontos positivos do seu temperamento. Depois, peça a Deus para ajudá-la a modificar os negativos, para que você se torne mais cheia do Espírito Santo e mais semelhante a Cristo.
Esses pontos negativos que impedem nosso bom relacionamento com Cristo são pecado. Sempre que cedemos a um deles, podemos ter certeza de que entristecemos o Espírito Santo. E isso é pecado. Filipenses 4, versículo 30 a 32 vai dizer: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o Espírito. Quem é crente já tem acesso ao poder do Espírito Santo para ajudá-lo a superar as fraquezas. A primeira coisa que temos a fazer é seguir as instruções que nos são dadas em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda vez que entristecermos o Espírito Santo ou abafarmos a sua chama, precisaremos confessar nosso pecado. Depois agradecer a Deus pelo seu perdão e restauração. Sigamos também a orientação de Paulo em Efésios 5,18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso significa ser dominado ou controlado pelo Espírito. Um dos mais difíceis aspectos dessa questão da plenitude do Espírito Santo é a nossa incapacidade de entender o verdadeiro significado da palavra cheio. Temos a tendência de achar que um crente cheio é comparado a um copo. Mas não é isso que as Escrituras querem dizer quando comparam um crente cheio do Espírito Santo a um bêbado que se acha sob efeito do vinho. O bêbado não está realmente cheio de vinho, ele é dominado por ele. Seus movimentos vacilantes e hesitantes são desconexos, porque ele está dominado pelo álcool. Da mesma forma, a mulher crente pode ser controlada pelo Espírito Santo. Isto é, ao invés de manifestar as fraquezas do seu temperamento, ela dará lugar ao fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas precisamos nos dispor a largar mão de nós mesmas e sermos controladas por Deus, a fazer da nossa vida aquilo que o Espírito Santo desejar. Temos que pedir a sua plenitude e agradecer a Deus pelo que Ele irá fazer em nós, crendo que Ele fará. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Graças, porém, a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. Você conhece os 4 temperamentos? Melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo? Antes que vejamos as mudanças que o Espírito Santo pode operar na vida de cada mulher individualmente, seria conveniente darmos uma olhada nos temperamentos básicos, com seus pontos positivos e negativos. Conservemos em mente o fato de que ninguém é constituído de um só temperamento. Cada indivíduo é uma associação variada dos 4 temperamentos. Algumas pessoas serão uma mistura dos 2, dos 3 ou até mesmo dos 4 temperamentos. O importante nisso tudo é determinarmos nosso temperamento predominante e depois considerarmos nossos pontos negativos e positivos, e como também pelo modo o qual o Espírito Santo pode ajudar-nos a superar os negativos. Peço que aos ouvintes compreendam que não pretendemos examinar exaustivamente os 4 temperamentos. Quem deseja fazer isso deverá ler obras sobre tal. O objetivo deste livro é fazer uma tentativa de relacionar situações práticas do nosso dia a dia aos temperamentos, mostrando como podemos esperar que cada um haja ou reaja e como o Espírito Santo pode influenciar todos os aspectos da vida de uma mulher. O verdadeiro teste de andar com o Espírito Santo não é o modo como agimos, mas sim o modo como reagimos às frustrações diárias da vida. Vamos analisar alguns temperamentos? A mulher melancólica. A mulher melancólica é voltada para si mesma e às vezes pensamos nela como quem possui um temperamento sofredor, pois é muito exigente consigo mesma.
através de uma constante autoanálise. Ela é uma pessoa naturalmente sombria, tristonha, pessimista, entretanto, é muito bem dotada e tem a tendência para gênio. Lembrando que não vamos examinar exaustivamente cada temperamento. Os pontos positivos da mulher melancólica. Ela ama a música, capacidade analítica, reage fortemente às emoções, pensadora profunda e dada à reflexão. Seus pontos negativos. Deprimida e triste, pessimista, está sempre olhando o lado negativo das coisas, gosta de sofrer, hipocondríaca, introspectiva ao ponto de prejudicar-se, depressão e orgulho. No relacionamento com os outros, seus pontos positivos. Amiga em quem pode confiar, amiga ao ponto de autossacrifício, faz amigos cautelosamente e tem profunda afeição pelos amigos. Seu ponto negativo com os outros. Critica os defeitos dos outros, busca sempre a perfeição e julga tudo de acordo com seus ideais, temerosa do que os outros pensam dela, desconfia de todos, pode ter um violento acesso de cólera após um prolongado período de animosidade, muitas vezes sente-se ferida profundamente, pode conversar uma mágoa e ser vingativa, desgosta daqueles que se opõem e é difícil convivência. Vamos dar aqui alguns exemplos de como os pontos negativos de cada temperamento podem ser modificados depois que passam a ser controlados pelo Espírito Santo. Uma mulher melancólica. Aquele que tem temperamento sombrio, profundo, depressivo, poderá tornar-se num espírito mais alegre e jovial. Sua natureza introspectiva pode aprender a sair de dentro de si mesma em fé e contemplar o futuro com otimismo. Seu relacionamento com os outros, o Espírito Santo poderá ajudá-la a cultivar um espírito terno, fazendo assim com que seja menos depreciativa para com os outros e confie mais nas pessoas e, em consequência, se torne de mais fácil convivência. Seu pessimismo será substituído por um espírito de gratidão. E se for obediente ao Senhor e conservar os olhos nele e não em si mesmo, tudo será solucionado. Superar seu espírito de crítica, libertar-se da autocontemplação, ocupar-se em servir a outros e deste modo esquecer-se um pouco de si mesma e cultivar um espírito de gratidão. Em resumo, a abnegada e pensativa mulher melancólica talvez seja o mais dotado de todos os temperamentos. Entretanto, por ser egocêntrica e por causa do seu espírito de crítica e seu temperamento sombrio, ela sofre mais do que as outras e limita sua capacidade de usar os seus dons e talentos. Somente depois que o espírito e mente são controlados pelo Espírito Santo é que ela pode esquecer-se um pouco de si e deixar o espírito de crítica. Tornar-se uma cristã genuína, que auxilia aqueles que a cercam com uma natureza terna e sensível. Ela pode cultivar um sentimento de gratidão, que a tornará um modelo de vida para ela. Somente então ela encontra sua plena realização pessoal e encontra paz e satisfação em Cristo. Há algum tempo atrás fui procurada por uma mulher melancólica que desejava aconselhamento, pois estava muito preocupada com seu futuro. O marido não era o homem que ela pensara antes de casar. Não era trabalhador e produtivo, nem tinha espírito de luta, era muito desorganizado, não ajudava nas tarefas de casa e nem era forte sexualmente. Ela sentia que a vida lhe fora bastante injusta, atravessava terríveis crises de depressão e já havia até pensado em dar cabo da própria vida. Após ouvir desfiar o seu rosário de problemas, mostrei que todas as suas declarações eram apenas críticas contra o marido, pelo modo como ele fora injusto em não corresponder aos ideais que ela fizera dele. Pensei que talvez fosse realmente um verdadeiro fracasso, mas minha última tentativa seria mandá-la voltar para casa e, durante uma semana, procurar fazer uma lista de traços positivos que pudesse encontrar no caráter do seu marido. Eu disse a ela que, se tivesse muita dificuldade em encontrar elementos para formular a lista, que pedisse o auxílio divino. Na semana seguinte, ela voltou e disse que nos 3 primeiros dias não encontrara nada para anotar. Por fim, pediu a Deus que ajudasse a enxergar se havia alguma coisa de valor naquele homem. Então fez uma lista que constava de 4 itens. Ele era bondoso para com os filhos, era generoso com o dinheiro, era respeitado na igreja por ser um bom instrutor bíblico, era fiel a ela. Seu espírito de crítica para com o marido estava arruinando seu casamento e sua vida. Ela confessou este pecado e pediu a Deus que ajudasse a deixar de ser tão crítica e de ajudá-lo com seus próprios ideais. Passou um ano. Encontrei-a novamente. Ela me disse o quanto estava satisfeita pelo marido que possuía. Ainda tinha algumas falhas,
mas ela descobrira que ele tinha grandes qualidades e ela agradecia a Deus por aquele homem. A mulher melancólica representa um enorme potencial. Como é naturalmente uma pessoa leal e dedicada como amiga, quando Jesus Cristo se torna o seu Senhor e Salvador e ela passa a ser controlada pelo Espírito Santo, não há outro temperamento que supere uma dedicação e uma devoção a Deus como este. Bem, mulheres queridas, terminamos uma sequência de leitura do livro Uma Mulher Controlada pelo Espírito Santo. Nessa sequência, nós falamos e damos alguns exemplos de como os pontos negativos de cada temperamento podem ser modificados através da ação do Espírito Santo. Nos próximos capítulos, nós estaremos falando sobre a mulher fleumática, como que Deus pode transformar pontos negativos desse temperamento através da ação do Espírito Santo. Então, até a nossa próxima leitura.